Então vamos lá então. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem bíblica que todo mundo conhece, que está lá em Mateus capítulo 14, no versículo de número 26, diz assim, ó, e os discípulos vendo andar por sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo, mas logo em seguida Jesus lhes falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então respondeu-lhe Pedro, dizendo, Senhor, se és tu mesmo, manda-me, que eu irei a ti sobre as águas. E ele disse, vem. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, gritou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Então os que estavam no barco aproximaram e o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, eu vi que muitos irmãos entrou aí, meu amigo Clay que entrou aí, Deus abençoe. Secretário de Cultura, o Sérgio, vai gostar, Sérgio. Vou falar sobre Pedro aqui, viu? Andando sobre as águas. Deus abençoe a tua vida, Sérgio. Dandan entrou aí. Deus abençoe. Jonathan, Daniel, Deus abençoe a tua vida aí. Mas, queridos, irmã Alves, eu não vou conseguir ler esse nome não. Deus abençoe, irmã Alves, Deus abençoe a tua vida aí. Nossa irmã Marcela Dantas, está lá em Brasília, Deus abençoe. Mas vamos lá que eu não vou tomar muito tempo de vocês nessa live hoje não. Vamos lá, nós estamos com um texto aqui, um texto muito conhecido, que é o texto onde os discípulos pegam o barco, vão com o barco no sentido ao mar da Galileia, Jesus está orando no monte, e quando Jesus chega na proa, ele vê que o barco já tinha tomado uma distância muito grande. Então, o que Jesus, Yasmin, minha amiga, amém. O que Jesus faz? Jesus vai andar sobre o mar. Ele vai caminhar sobre o mar para chegar até o barco. Só que isso, no versículo de número 25, diz que era a quarta vigília da noite. Significa que era em torno de 2:30 a 3:30 da manhã. Os discípulos no barco e Jesus está andando sobre o mar. E aí quando os discípulos olham aquele homem andando, eles falam assim, olha, é um fantasma, é uma assombração. Aí Jesus falou assim, não temas, sou eu, Senhor. Aí Pedro tem um ato de coragem. A coragem de Pedro faz Pedro perguntar assim, olha, se é o Senhor mesmo, peça, deixa eu ir até o Senhor. E o Senhor falou assim, então venha Pedro. O que Pedro faz? Pedro ele tem um ato de coragem. Porque pela lei da física é impossível um homem andar sobre as águas. Então Pedro ele vai desafiar a lei da física e vai descer do barco para caminhar até Jesus. Ou seja, tinha 12 no barco. Um homem tem a coragem de desafiar a lei da física. E ele sai para andar sobre as águas. Então ele começa a andar, o ato de coragem, de ousadia. A probabilidade para todos os homens que vissem aquela cena é que Pedro naufragasse, é que Pedro afundasse. Só que Pedro, ele não tem medo do fracasso. Porque quando a gente tem medo de fracassar, a gente deixa de sonhar, a gente deixa de arriscar. Porque se a gente ficar olhando o que a lei ou o que as pessoas pensam, porque se fosse olhar, não tinha uma torcida a favor de Pedro. Todo mundo estava olhando com um olhar de desconfiança, porque era impossível. Então Pedro ele começa a dar os primeiros passos andando sobre as águas. Mas quando eu tenho um ato de coragem para conquistar o impossível, para viver o impossível, eu preciso ter foco. Porque não basta apenas, querido, eu ter coragem. Coragem, se não estiver canalizada dentro de um propósito, dentro de um ideal, dentro de um objetivo, é só um momento a qual eu quero conquistar, mas eu não tenho um plano como conquistar. Eu não tenho algo traçado de como chegar.
Então Pedro, ele começa bem, mas ele não vai conseguir terminar. Por que ele não vai terminar? O texto está dizendo que o vento começou a soprar e ele teve medo, porque o vento era forte. O medo, querido, ele é inerente, ele faz parte da sua vida e da minha vida. E ele precisa existir. Sem medo a gente vive uma vida, conforme a gente costuma dizer dentro da psicologia, de pulsão de morte. A gente quer sempre viver o impossível, quer fazer as coisas como se fosse a última vez. O medo é que nos retrai, que nos segura, é que nos faz pensar, é que nos faz refletir, é que nos faz ter juízo em algum momento. Só que o medo ele não pode ser maior do que a tua vontade de vencer. Quando o medo é maior do que a sua vontade de vencer, automaticamente a gente vai deixar com que emocional, psicologicamente, ele começa a me dominar. E quando ele começa a me dominar, ele começa a trazer para dentro de mim a insegurança. Então eu esqueço os passos que eu já dei. Porque se Pedro olhasse para trás, ele ia pensar, poxa, eu já andei muito. Está chegando perto. Eu preciso controlar o medo. O vento está forte desde quando eu desci do barco. Eu já estou fazendo o impossível. Eu estou andando sobre as águas. Eu estou desafiando a lei da física. Então eu já cheguei muito longe para me deixar o medo me dominar. O tema dessa live hoje é eu não posso ter medo de fracassar. O fracasso, ele te traz aonde você está hoje. O fracasso me fez chegar aonde eu estou hoje. Nem em todos os momentos da sua vida ou da minha vida eu acertei o tempo todo. Você também não acertou o tempo todo. Mas o fracasso, ele te fez amadurecer, ele te fez crescer. É melhor tentar do que ficar num barco com medo. Então quando a gente vai falar que quem andou sobre as águas, a gente vai sempre falar de Jesus e de Pedro. Os outros 11 discípulos ficaram no barco. E por que não vai falar dos 11 discípulos? Porque a história não tem espaço para quem é neutro. A história não tem espaço para quem falta coragem. Na história não tem espaço para quem fica em dúvida. Então, se você não quer ser criticado, querido, se você não quer ter medo de fracassar, se você não quer que as pessoas digam para você, imagine quando Pedro entra no barco. Alguns dos discípulos devem ter falado com ele, não está na Bíblia, mas eu falei com você, rapaz, você ia afundar. Mas rapaz, você é doido, você é louco, mesmo sendo Jesus, a probabilidade de você afundar era grande. Ou seja, vai ter sempre alguém falando para você que sabia que ia acontecer, que não ia ter como, que não ia ter jeito. Mas por que as pessoas também não têm a mesma coragem do que a sua? E as pessoas vão falar de quem tenta, as pessoas vão falar de quem tem ousadia, as pessoas vão falar de quem tem coragem, as pessoas vão falar de quem não se deixa levar pelo medo. Pedro desceu do barco, Pedro andou, mas Pedro afundou, pastor. Mas Pedro naufragou, mas Pedro não conseguiu chegar até o final. Mas aí a gente tem dois lados da história, querido. A gente vai se apegar no Pedro que afundou ou no Pedro que teve coragem de descer do barco? No Pedro que teve coragem de desafiar a lei da física? O fracasso poderia sim, como aconteceu, fazer parte, mas ele não teve medo. Ele marcou o nome dele. Independentemente se ele naufragou em determinado momento, ele desafiou a lei da física. Porque a Bíblia diz que Pedro começou a andar e descendo do barco sobre as águas foi ter com Jesus. E logo em seguida o vento começou a ser forte. O que é os ventos, meu irmão? É as dificuldades que acontecem. Mas até que ponto você está disposto a lutar por aquilo que você acredita? Até que ponto você está disposto a sentir o vento forte bater, a desconfiança das pessoas para conquistar o que Deus está te chamando para conquistar? Presta atenção, o alvo de Pedro era Jesus. Jesus estava na frente, numa linha tênue, numa linha reta. Pedro, quando ele começou a olhar para a direita, olhar para a esquerda, ele perdeu o foco. Quando eu perco o foco, eu perco o objetivo, eu perco a minha referência. E quando eu perco a minha referência, eu estou completamente perdido dentro daquilo que eu estou fazendo. Então não faz sentido a minha caminhada. Não faz sentido eu dar um passo. Talvez, querido, você está fracassando ao longo da tua vida. Talvez na área familiar, na área profissional, na área sentimental, na área acadêmica, em todas as áreas onde você está colocando as mãos, você está tendo até coragem para descer do barco. Você está tendo até coragem para desafiar o que é impossível. Só que você sempre está fracassando. Porque está faltando fé. Está faltando ter um foco. Está faltando ter um propósito.
tá faltando ter um ideal, tá faltando ter um objetivo. Se Jesus está falando para você, venha sem medo. Se Jesus está falando para você, caminhe olhando para mim, vai sem medo. A fé é isso, meu irmão. Você coloca o pé e Deus coloca o chão. Então eu não posso ter medo de fracassar. Eu preciso querer, ter coragem para descer do barco. As pessoas não vão falar de quem ficou neutro, de quem ficou no barco. Não tem espaço aqui para quem ficou no barco. A história começa com eles no barco, mas termina com Jesus segurando a mão de Pedro no meio do mar. Independentemente de qualquer circunstância na tua vida, se você não quer ser criticado, se você não quer ser julgado, se você não quer ver as pessoas duvidar do teu potencial, fique neutro. Não assuma nenhum tipo de responsabilidade para dirigir as ações, as escolhas da sua vida. Mas se quer que as pessoas falem, que as pessoas não acreditem, saia do barco e dá o primeiro passo. Pedro falou assim, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir até o Senhor. Jesus, venha. Tudo é possível, querido. Tá aqui, Pedro perdeu na mente. Quando o vento falou, soprou mais forte, tirou o foco. Jesus não saiu do lugar onde ele estava parado. Quando ele começa a naufragar, ele pede por socorro. Ou seja, quando você entender que está fracassando, não tenha orgulho, busque ajuda. Você não é obrigado ao tempo todo a acertar 24 horas. Você não é obrigado a ser bom 24 horas. Você não tem necessidade de querer ser o expert em todo momento. Em algum momento da sua vida, da minha vida, nós vamos precisar de ajuda. E não espere você afundar para buscar ajuda. Levante a mão, grite por socorro, o Senhor alcançará você. Automaticamente alcançará os teus planos, teus projetos, os teus projetos individuais, familiar, seja ele em que ordem for. Mas é necessário que a igreja, que você nesta noite, que eu nesta noite, venha ter coragem. E eu deixo no final uma famosa frase de Mário Cortella. Eu não tenho medo da morte, porque a morte é um fato. Eu tenho medo de ter uma vida sutil, fútil e inútil. Isso eu só vou ter se eu estiver medo de pular do barco. Não seja como a grande maioria. Não seja neutro. Principalmente no que diz respeito à sua vida. Assuma as responsabilidades, assuma as escolhas que são suas. E se tiver que andar no mar, se tiver que sair do barco, saia, mas não fique no barco. Em algum momento, você vai precisar desafiar a si próprio, como Pedro desafiou a lei da física e rompeu e caminhou. Fracassou, pastor, ele não chegou. Mas só fracassa quem tenta, querido. Na sua vida e na minha vida, de tudo que a gente conquista, 80%, 85% é fracasso. Sabe por quê? E tem que ser assim. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente fracassa, mais a gente levanta para começar de novo. E quanto mais você treina, mais bom você fica. E quando chegar o momento de você ter a tua conquista, você vai estar treinado fisicamente, mentalmente, espiritualmente e vai saber valorizar. Porque você sabe que não foi fácil chegar até onde você chegou. Chegar, qualquer um chega. Permanecer, só quem tem marcas, só quem sabe o preço que pagou para chegar até ali. E depois, todos nós sabemos a história de Pedro. Aqui, ele, no momento, deixou o medo tomar conta e ele fracassou. Mas ele não desistiu. Foi o homem que assumiu a igreja depois que Cristo ascendeu ao céu. A primeira pregação de Pedro, em Atos dos Apóstolos, diz que 3.000 almas se rendeu ao Senhor. Mas antes desse homem que passava e a sombra dele curava pelo poder de Cristo, antes desse homem que pregava, 3.000 almas, 5.000 almas se rendeu ao Senhor, ele fracassou no mar. A Bíblia poderia ter omitido isso daqui. Mas sabe por que a Bíblia não omitiu? Porque a Bíblia entende
que por mais que grandes homens e grandes mulheres, para eles chegarem quem eles foram, precisou passar pelo processo do fracasso. Faz parte. Você não precisa acertar o tempo todo. Ninguém te pediu isso. Ninguém está exigindo isso. Se permita em algum momento da tua vida fracassar e faça como uma fênix, renasça das cinzas, começa de novo. Tenha resiliência, aprenda a ressignificar aonde eu errei, aonde eu falhei. Pedro falou em ter deixado o medo falar mais forte. No que você tem fracassado, no que você tem errado. Aprenda. Você já desceu do barco, você já deu um grande passo. Você já está desafiando a si próprio. Continua. Como diz a Ana, mesmo fracassando no início, Pedro foi constante e não desistiu. É isso aí, Ana. O processo está no quanto que você é constante, naquilo que você acredita, naquilo que você está depositando toda a tua energia. Pensa, querido, você está depositando a sua energia realmente naquilo que você acredita? Você está canalizando todas as suas forças naquilo que você realmente acredita? Se não for, é perda de tempo. E se for perda de tempo, você está fazendo com que a sua vida se torne inútil, sutil e banal. E a vida é muito curta para que a gente perca tempo com aquilo que eu não acredito. O Senhor te chama, o Senhor te desafia a sair do barco e acreditar que Ele trará para a tua vida, para a tua casa, para a tua família grandes conquistas. Mas até chegar até lá, aprenda a conviver com o fracasso. Fracasso é uma coisa, fracassado é outra. A sociedade vai exigir de mim, de você, de todos nós, que nós acertamos 24 horas por dia. Nós somos medidos pelos resultados que a gente tem. Qual é o seu carro? Você trabalha com o quê? Qual é o teu salário? Você tem uma casa? Você mora na onde? Como é que é a sua casa? As pessoas estão sempre querendo saber o que nós temos. Nós somos medidos não pelo que nós somos, mas por aquilo que nós temos. Mas as pessoas podem fazer essa mensuração. Você não. Você não é o resultado que você tem. Você é o resultado de quem você é. Porque o que você acredita, persiste, insiste e resulta naquilo que você sonha, naquilo que você busca. Amém? Quero orar para a tua vida nesta noite, pela tua casa e pela tua família. Não tenha medo do fracasso. Tenha medo de não ter coragem. É a falta de coragem que tem que nos preocupar. Não é o fracasso. O fracasso faz parte. A gente aprende, a gente cresce, a gente evolui e a gente busca melhora contínua. Mas de uma coisa eu quero dizer para você. Se você estender as mãos e pedir por socorro e pedir por ajuda, Ele estará lá para pegar na tua mão, te levantar e te ensinar. Não tenha uma fé pequena, tenha uma fé grande, porque uma fé grande vai fazer você um homem grande, uma mulher grande no nosso Senhor Jesus. Deus, eu quero orar nesta noite por cada vida que entrou nessa live, que orou comigo, que prestou atenção na palavra. Deus, obrigado pela primeira live do ano, sem avisar, sem nada, meu Pai, de supetão. Mas eu creio que quem entrou aí, meu Deus, é porque precisava ouvir a tua palavra, precisava, ó Deus, ouvir o Senhor falar com ele, precisava, meu Pai, o Senhor, ó Deus, abrir os olhos dele, os olhos dela, seja nem qual for a área, ó Deus. Eu sou grato ao Senhor, porque eu sei que o Senhor, meu Pai, já está trabalhando na vida deste homem, na vida desta mulher. Ó Deus, talvez, meu Pai, por faltar coragem, por ter medo do fracasso, ó Deus, quantos estão, meu Pai, em cima do barco? Quantos, meu Pai, mesmo o Senhor chamando para a conquista, mesmo o Senhor chamando, ó Deus, para tomar posse dos desafios que iriam vir sobre a tua vida, se deixam levar, meu Pai, pelo medo, se deixam levar, meu Pai, por aquilo que as pessoas vão pensar ou falar, se deixam levar, meu Deus, por aquilo, ó Deus, que elas nem ainda experimentaram, mas já estão dizendo que não vai dar certo. Deus, desperta mentes nesta noite, liberta mentes, meu Pai, que estão aprisionadas ao fracasso, ao medo, sem antes tentar. Deus, aumente a fé, Deus. Eu não sei, ó Pai, o que esta vida tem passado. Eu não sei no que eles têm depositado a tua fé, a tua esperança, mas que nesta noite que seja no Senhor. E se tem algum momento, meu Deus, da vida de cada um deles, que eles estão afundando, que eles não estão conseguindo, meu Pai, sobressair, que eles não conseguem, meu Pai, reverter essa situação, pega na mão deles agora, Pai. Levanta eles, meu Pai, aumenta a fé deles, que eles venham, meu Pai, conquistar
o que é impossível aos olhos deles, aos meus olhos, aos olhos, meu Pai, de amigos, de familiares, ó Deus. Mas que nós possamos, meu Pai, não assumir uma posição de neutralidade, mas que nós possamos assumir uma posição de coragem, de ousadia, de intrepidez e ir para cima, meu Pai, sem medo, Deus, de andar sobre as águas. O vento vai ser forte, as dificuldades vai ser inúmeras, Deus. As pessoas muitas das vezes vão chegar para torcer contra, mas nós estamos prosseguindo para o alvo. O Senhor é que nos chama para a conquista, é o Senhor que nos chama para receber a vitória, é o Senhor que nos chama para conquistar o imaginário, é o Senhor que nos chama para tomar posse das promessas nas nossas vidas. Deus, eu não sei o que ele tem pensado, o que ele tem vivido. Eu não sei, ó Deus, se ele tem dito, Deus, para ele mesmo que ele não consegue, Pai, que ele não consegue tomar essa decisão, que ele não consegue ter essa escolha de vida por diversos fatores. Mostra para ele que é necessário ter coragem, que é necessário ter ousadia e não ter medo do fracasso. O fracasso, ele faz parte do processo para o Senhor construir um homem, uma mulher de Deus, pronto e pronta para conquistar as promessas que há de suceder em cada área da tua vida. Nesta madrugada eu abençoo esta mulher, eu abençoo este jovem, eu abençoo este homem, eu abençoo esta família, porque eu creio, Espírito Santo, que se tem muitos que estão no barco, doido para descer, mas o medo está falando mais alto, a falta de coragem está falando mais alto, chama eles para viver o impossível hoje. Chama eles para viver o imaginário hoje, porque este Deus a qual nós servimos há de realizar aquilo que eles mesmos não acreditam mais, aquilo que eles mesmos não, talvez, deposita mais aquela esperança que pode dar certo, mas mostra para eles que o Senhor é Deus e que não importa qual seja a circunstância ou a dificuldade, mas que possamos esperar e confiar que aquele que prometeu é fiel e é justo para completar em nossa vida aquilo que o Senhor há de realizar, aquilo que foi prometido vai acontecer, porque nós confiamos, ó Deus, não num homem, não em promessas vãs. Estamos depositando a nossa fé, a nossa esperança, canalizando a nossa energia naquilo que nós acreditamos. E nós acreditamos que desistir nunca foi uma opção. Nós não vamos ser neutros. Nós vamos descer do barco e vamos assumir o risco. E independentemente do fracasso ou não, tem um Deus que no final nos honrará e nos mostrará que o fracasso de ontem, de anteontem, do ano passado, fez parte para modelar, para me fazer preparado para conquistar o que o Senhor há de prometer, o que o Senhor há de fazer em minha vida e na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida desse que me acompanha pela live, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Amados, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado de coração aí por tudo que Deus fez nessa madrugada aí. Obrigado mesmo de coração. Foi uma live aí em cima da hora, né? A primeira do ano. Os irmãos aí estavam cobrando aí, né? A live. A primeira, né? Os irmãos cobrando muito. Então eu fiz aí rapidinho. E agradeço de coração aí. 16 pessoas na live. Coloquei aí, era 11h20, né, da noite que eu ia fazer a live aí. Então eu espero que Deus possa ter te alcançado. Pensa nisso, não tenha medo do fracasso. Tenha medo de não ter coragem. Amém? Deus abençoe a tua vida aí. A Mônica entrou depois. Meu querido amado Gustavo. Deus abençoe. Obrigado, Vaguinho. Ora por nós aí, meu irmão. Ora por nós aí. Você é um grande amigo, viu? Ora por nós aí. E prometo que Deus abençoe, Douglas. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Você é bênção. Pedro Juan, Deus abençoe aí. Filipão, Deus abençoe. Paula Campos, Deus abençoe. Você entrou agora aí, querido, talvez não pegou a live toda aí. Vou deixar ela salva lá no Instagram, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Você que está me assistindo aí, não congrega em lugar nenhum, está afastado dos caminhos do Senhor, procurando um lugar para congregar, fazendo um convite para você amanhã, hoje, né? Domingão já, né? Rua José Sabino Coelho, número 258. Amanhã temos um culto abençoado lá na igreja Casa de Oração e Cura Divina.
Então você que não está congregando, você que está afastado, você que está desviado dos caminhos do Senhor e quer retornar, precisa de uma força, a igreja está lá para te ajudar, os irmãos de braços abertos, para orar pela tua vida. Estou vendo aí irmãos da Nova Vida, o Vaguinho, o Felipe, você aí que congrega, você que está firme nos caminhos do Senhor, continua e amanhã não falta de culto na sua igreja não, hein? Domingo é dia de estarmos unidos num só coração, numa só voz, agradecendo a Deus pela semana que se passou e pela que vai iniciar. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado aí pelos visitantes. Deus abençoe por você que compartilhou aí essa live. Filipão, tamo junto. Morro Alto. Opa, Solange é do Morro Alto aí, né, Douglas? Deus abençoe aí, né? Nós temos irmão do Morro Alto, temos irmão de Brasília, temos irmãos aqui de São Benedito, Santa Luzia, temos irmão de São Paulo aqui. Deus abençoe. Irmão de Vespasiana aí, o Sérgio. Então, Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Obrigado mesmo. Uma live aí em cima da hora mesmo. E vocês abraçaram aí o projeto aí, abraçaram a ideia. E foi pra cima. Que Deus abençoe vocês. Tenham um domingo abençoado. Próxima vez, não vou prometer quando vou fazer a live, mas eu prometo divulgar aí. Você que não tá me seguindo no Instagram, segue no Instagram aí. Que aí assim que anunciar ao vivo, vai dar um alertinho no seu Instagram que eu vou estar ao vivo. Você participa com a gente novamente, amém? Espero que a palavra venha ficar no teu coração. E não esqueça, fracassar não é o problema. O problema é falta de coragem para descer do barco e tomar posse daquilo que o Senhor tem para dizer para a tua vida. Não quer ser criticado, não quer ser falado, seja neutro. Seja neutro, que ninguém te incomoda. Mas quer fazer a sua vida fazer sentido? Tome as decisões, tome as escolhas, saia da neutralidade e caminha para o alvo chamado Jesus Cristo, e ele sim mudará a tua vida, mudará a tua história e te ensinará que o fracasso é apenas uma escola para te colocar aonde ele quer. Ele está te preparando. O fracasso faz parte do processo. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Um grande abraço. Deus abençoe.